Olá, sou Sayuri Baez, vereadora em Três Lagoas. Estou aqui com o podcast Sayuri Baez, vereadora, a porta-voz do povo. Hoje estou com meu amigo aqui, Valteris Gonçalves, diretor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. É um prazer bater esse papo com você, Valteris. Eu que agradeço, Sayuri, pelo convite, por lembrar da gente, do IFMS. É a primeira vez que eu vou participar de um bate-papo desse e sou assíduo, assisto sempre podcast na internet. Então hoje a gente vai bater esse papo legal. Eu vou começar só te contando um caso. Eu assisti uma entrevista ou alguma coisa que me chamou a atenção, curso de inglês, Instituto Federal. Falei, poxa, eu moro pertinho, né? Vou dar um pulo lá e vou saber como funciona. Cheguei lá, conversei com a secretaria, fiz a minha inscrição, passei porque tem uma avaliação, né? Para saber onde você entra. E eu muito preocupada, né? Falei, poxa, será que eu não vou tirar a vaga de alguém que não pode, né? Enfim, passei, entrei no curso e fiz com a professora Elisângela. Olha, nota 1000. Fui bem acolhida, as aulas práticas, interagi bem com os alunos e eu fiquei impressionada com o que o Instituto oferece. Que bacana. E a gente tem a professora Elisângela, a professora Eva de espanhol, Elisângela de inglês, e o nosso curso é gratuito, né, que nem todo mundo conhece o Instituto Federal, é uma instituição pública, federal, porém gratuita. E lá a gente trabalha com o chamado CENID, que é o Centro de Idiomas, e temos hoje os cursos de inglês e espanhol. E me fala uma coisa, por exemplo, uma pessoa que hoje chega no instituto e não terminou o seu segundo grau, ela tem oportunidade? Sim, o Instituto Federal ele faz parte do chamado ensino profissionalizante, né, da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. São hoje 650 unidades no país, né? Aqui em Três Lagoas somos uma entre 650 unidades no país, da rede federal. E ofertamos cursos para nível fundamental, médio e superior, inclusive pós-graduação. Então, recentemente a gente ofertou um curso, por exemplo, de placas solares, que o critério era ensino fundamental para ingressar. Apenas a gente exige 18 anos de idade porque lida com energia elétrica, né? E também a gente tem o chamado ProEja, né, que é uma modalidade do ensino de jovens e adultos, né, que é o EJA. No caso aqui de Três Lagoas, é integrado ao curso técnico de administração. Então, o jovem e adulto que não concluiu o ensino médio, né, até os 18 anos, ele pode ingressar no Instituto Federal, fazer durante 2 anos o ensino médio, e ele vai ser integrado a um curso técnico, no caso aqui, de administração. De administração. Isso. Poxa vida, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade para os jovens, principalmente da nossa cidade, né? Porque eu já vi muitos adolescentes de fora, vindo de longe, para poder ingressar no Instituto Federal. E eu fico pensando, né? Nós temos aqui uma mega oportunidade e às vezes realmente precisa divulgar. E eu percebo, Walter, que você é um diretor diferente. Eu sempre acompanho você em mídias, na Câmara Municipal. Você já cedeu, inclusive, o espaço para a gente fazer a palestra da família Brito Salles para as famílias autistas. Você é muito interagido nessa questão de mídia, participativo. E isso é muito importante, sabia? Porque não se ouvia falar tanto do Instituto Federal como está sendo falado agora. Olha, senhora, eu agradeço, fico feliz de ouvir, né, o reconhecimento de um trabalho. Estou na direção... Já no 4º ano, né, na direção, pegamos 2 anos de pandemia, toda aquela dificuldade. Mas eu tive que, para fazer isso, vencer, inclusive, um obstáculo que eu trago desde a infância, que era ser muito tímido, né? Só que quando a gente assume a direção, a gente tinha a obrigação de levar o Instituto Federal para Três Lagoas. A gente fica localizado no lugar da cidade, um pouco escondido, né? Na rua Ângelo Melão, né? Para quem não conhece, antigo, o pessoal chama de boiadeira, né? Então, nem muitos, na verdade, a população de Três Lagoas não conhecia, ainda muitos não conhecem,
mas a gente então está fazendo esse papel de levar o Instituto Federal para a comunidade, para que as pessoas conheçam e venham estudar com a gente, né, que é o objetivo final, formar profissionais de Três Lagoas, né, e para isso as pessoas precisam conhecer, né. Eu acho que ainda tem muito a caminhar, a gente está melhorando a comunicação do nosso campus, mas ainda dá para evoluir mais. Eu acredito que já tem uma melhora significativa. Ali tinha uma estrada muito ruim, um acesso terrível, um areião danado, um barro. Horroroso. Era horrível e pediram muito. Eu lembro que vocês apelaram pedindo, fizeram ofício e até que conseguiram o asfalto até na porta, né? Isso ajudou Exatamente, muito isso. o acesso dos alunos, né? Que vão de bicicleta, inclusive. Olha, a gente tem uma pesquisa que a gente faz para ingressar no Instituto Federal, os estudantes preenchem um questionário socioeconômico. E ali, inclusive, verifica como que ele vai para o Instituto Federal, se é a pé, se é de bicicleta, se é de carro. 70% dos nossos estudantes vão de bicicleta. Então, Olha só. E olha. até pouco tempo era uma estrada terrível. Na seca, uma poeira enorme, né? Então, na chuva. E na chuva, muitos colegas de servidores que iam de carro perderam placas ali Nossa. estragaram o carro. Mas o pior era o estudante que ia de bicicleta e Sim. tinha, às vezes, que faltar, inclusive, a aula, porque Não tinha dava pra acesso, né? acessar. Sim. E a gente fica muito feliz por isso, né? Oportunidades, melhorias, né? Vem de encontro com o desenvolvimento da cidade, né? Precisa, é necessário, né? Exatamente. Agora, me responde uma coisa, questão de ônibus, transporte público. Existe algo ali para atender esses adolescentes, conforme você disse, né? Da classe? Isso, a empresa que hoje atende Três Lagoas, ela é muito aberta ao diálogo, sabe? Sempre nos atendeu muito bem. Hoje está vivendo uma situação peculiar no nosso atendimento por conta de uma situação como a escola estadual fez uma reforma, está passando por uma reforma e teve que transportar praticamente, né, todos esses estudantes para um outro local, Sim, né? sim. Uhum. E com isso diminuiu o nosso atendimento lá no IFMS, aí o estudante está demorando mais para chegar, para ir embora. Mas passando, acredito, esse episódio atual de reforma dessa escola, o transporte passa lá nos horários, né? A gente está sempre conversando também com as famílias, que geralmente nos pede para fazer esse meio de campo com a empresa, mas a empresa, a prefeitura, que é o setor de transporte, né, responsável por isso, sempre nos atende muito bem. E já fizemos reuniões, inclusive, para definir horário que passa, sabe? Então, sim, eu acho que esse suporte também é muito importante, né? Às vezes o aluno sai no horário 22 e 30, e ter esse suporte é importante, né, Walter? sim. E a questão, vou fazer uma pergunta porque, como eu não sei, eu tenho essa curiosidade, muita gente que está aí nos acompanhando deve também se perguntar. Eu já vi alunos almoçando no campus. Como funciona essa questão do almoço lá? Da refeição, do almoço, ou se tem o jantar? Sim. Eu sei que tem a cantina, mas eu já vi o pessoal almoçando. Olha, no Instituto Federal, como a gente trabalha com muitos projetos de pesquisa, então o estudante às vezes vai de manhã e fica até à tarde. E também temos cursos integrais, as duas engenharias nossas, que é controle de automação e computação. O estudante passa muitas horas lá. Porém, a gente está hoje, desde 2014, 9 anos aqui em Três Lagoas, começou mesmo na lei em 2011, mas as atividades começou em 2012 com pequenos cursos, mas hoje com 9 anos que a gente iniciou a oferta de merenda escolar. Esse ano é a primeira vez que a gente está ofertando, né, merenda escolar, ainda em formato de lanche. Né? É a merenda fria que a gente chama. É um lanche, tem um carboidrato, proteína e uma bebida. Um suco. Exato, suco, vitamina, tudo balanceado, que é alimentação Deve escolar. ter nutricionista que cuida desse cardápio. Isso, tem nutricionista responsável, né, que é responsável técnica, e a gente tem que respeitar essas distribuições, né, de vitamina, etc. E a gente ficou muito contente, os estudantes... Com certeza, né? Em vez de voltar até sua casa, você já está ali no campus, já permanece, né? Exatamente. Todo dia tem uma fruta, né? Então, favorece a alimentação. E a gente agora deve evoluir para os próximos anos para a merenda quente, que é o que é recomendado pela legislação, inclusive. Sim. Que é, como já é feito em outras escolas mais antigas, né? As estaduais, que ofertam a merenda quente, a gente espera que a partir do ano que vem. Olha que ótimo. Também. E eu fico muito feliz por isso, porque
muitos alunos que estão ali deixam suas cidades, né? Moram em Três Lagoas, às vezes, muitas vezes em repúblicas, né? Sim. E eu acredito que essa merenda favorece muito o aluno a ficar mais no campus, até porque eu conheci a biblioteca, é um espetáculo a biblioteca de vocês, um exemplo a seguir. Eu fiquei impressionada com o capricho, qualidade, o atendimento do Paulo, né? Isso. Paulo que fica lá, poxa vida, até eu conheci o IF Maker. Isso. E eu queria que você me falasse um pouquinho, porque eu fiquei impressionada também com os equipamentos, com a estrutura do IF Maker. Eu ganhei de você, né, esse objeto, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do IF Maker. Sim. Olha que gracinha. O IF Maker, ele é um chamado Lab, né, espaço Maker, que é um espaço de criação, né, de inovação. E esses objetos que eu trouxe aqui para exemplificar, eles são impressos na impressoras 3D. Temos lá hoje umas 8, 9 impressoras. E esses aqui são exemplos. Mas o objetivo mesmo dessas impressoras, junto dos nossos cursos tecnológicos, é, de repente, criar protótipos, peças, né, inexistentes em determinados projetos, que para uma escola, para uma instituição de ensino, teria que encomendar para uma indústria, né, para fazer uma peça. E isso é muito moroso, muito difícil para uma escola. A impressora 3D ela permite que você desenvolva peças no computador. Então, nesse espaço também tem computadores. Nossos próprios professores e estudantes desenvolvem as peças e imprime ali mesmo, né? Então, temos esse exemplo desse dinossauro, né? Então, por exemplo, é uma linha forte também no Espaço Maker, que são materiais didáticos. Muitos professores hoje utilizam o espaço para imprimir peças e objetos para usar depois na sua sala de aula. Por exemplo, pode imprimir mapas, no caso aqui uma estrutura óssea de um dinossauro, estrutura de corpo, e assim por diante, tornando as aulas mais didáticas, né, mais interessantes. E esse espaço, Walter, é somente para os alunos que fazem um tipo de curso, ou ele é aberto a todo o campus, ou ele é aberto à população? Como funciona? Internamente ele é aberto para todos. A gente tem um coordenador, né, o professor Giorgetto, que coordena o espaço e que organiza os horários. Mas também é aberto para a comunidade. Essas impressões, inclusive, você comprando, né, a pessoa externa do Instituto Federal compra o filamento, que é um rolo de plástico colorido. Tem colorido, branco. Combina com o nosso coordenador e vai lá e faz a impressão. E também já faz amizade e conhece, interage, né? Já faz vai criando uma rede, né, de inovação. Olha, eu de verdade fiquei muito contente de ver é um laboratório que podemos dizer, né? Isso, laboratório. Eu fiquei muito contente de ver, porque em Três Lagoas eu acredito que não tenha aquela estrutura em lugar nenhum. Realmente a gente tem investido muito, né? Agora chegou uma prototipadora de circuitos eletrônicos que um valor de R$300 mil, né? Aí é recurso federal investido para a educação. Então, poucas instituições têm um equipamento nesse valor voltado para o ensino, né? Não é para gerar lucro para uma determinada empresa, que aí a empresa ela investe e depois ela tem o seu lucro. Lá a gente fez esse investimento para o nosso lucro vai ser o conhecimento, o saber dos estudantes que vão passar ali dentro, né? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelos professores. Falei já da Elisângela, de inglês, e do Hiroshi. Esse japonês, se a NASA descobre, leva embora. A NASA, se descobre que ele é japonês, vai embora, hein? Você fica sem. Sim. Me fala da viagem para Portugal. Olha, o Hiroshi, inclusive esses professores da área de computação, ele é da área de computação, hoje a gente está tendo que segurar eles, porque o mercado está querendo levar, né? Aí, ó, tô falando. O salário que o Instituto Federal hoje paga, eles já estão ali pensando se continua na carreira. Mas eles fazem isso também porque gostam, né? Por amor, claro. Porque gostam do ensino, gostam de dar aula.
E o professor Hiroshi é um exemplo, né, de docente, de professor, de pesquisador, inclusive. Pesquisador. O Instituto Federal ele tem uma característica que a carga horária do professor é dividida em aula e pesquisa. Então, a gente contrata, por exemplo, 40 horas, ele não fica 40 horas em sala de aula fazendo preparação para aula. Ele pode fazer pesquisa. No caso do Hiroshi, ele fez uma pesquisa, uma publicação numa revista que geralmente funciona da seguinte maneira. O pesquisador faz a pesquisa, desenvolve, escreve e submete numa revista internacional, que é o caso. A revista analisa, vê se está correto, se é interessante o tema e aceita ou não. No caso, foi aceito. Então, ele está indo para Portugal, acho que semana que vem, junto com o estudante da engenharia de computação. E vão representar Três Lagoas lá nesse evento científico, um dos maiores da área de engenharia de computação. Que bacana. Lá em Portugal. Nós precisamos acompanhar essa viagem, acompanhar o resultado, porque Exatamente. É um orgulho para nossa cidade, poxa vida, para o nosso estado, né? Sim. Nosso país. Eu fico muito orgulhosa. Eu, contando para você um detalhe que aconteceu lá atrás, no passado, eu gosto muito de drones. E tenho facilidade com isso e peguei uma inspeção de linha de transmissão. 400 quilômetros de Três Lagoas, daqui a 400 quilômetros. Então, eu com o drone corria a linha de transmissão e via o problema nos espaçadores. Olha só. Então, eu dava a latitude e a longitude daquela peça e a usina mandava o socorro em terra, o pessoal fazia todo o reparo. Eu só fazia a foto e dava a localização daquele espaçador. E um aluno, o Everton, do Instituto, um menino também fora de série, aluno do Hiroshi. Que bacana. Ele que fazia esse trabalho para mim, acredita? Com o drone. Com o drone. Esse menino também, olha, não dá para explicar. O Everton, né, lembro dele. O Everton. Ele fez o técnico em eletrotécnica com a gente. Hoje está cursando engenharia elétrica, também no Instituto Federal, mas no campus... tá dando um show lá em Campo Grande. Exatamente. Ele vai longe. Olha, ele vai longe, ele tem um futuro brilhante. Eu acredito que ele volta, ele volta para o Instituto. É capaz. Ele gosta muito, não só da engenharia, mas como ele gosta muito... Ele provavelmente vai ser professor em algum momento, né? Para ensinar aquilo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Sim. Absoluta. E ele volta e ele tem muito orgulho da carreira que ele segue hoje, do que ele escolheu para o futuro dele, foi por conta do Instituto Federal, sabia, que bacana. Walter? Pela experiência que ele teve lá dentro. Com certeza. Que ele conheceu. E assim, vai muito da pessoa também, né? Às vezes você dá tanta oportunidade, mas a pessoa tem que aderir àquilo. Entrar de cabeça e se dar, né? Porque nenhum estudo é ruim. Ruim é quando você não aproveita o máximo daquilo, quando você não se entrega e não entra de cabeça e não aproveita as oportunidades, né? Exatamente. Eu acredito nisso. A gente recebe todo ano no IFMS em torno de 320 estudantes. E lá a gente trabalha com a área de elétrica e computação. E tem que ter vocação, né? Às vezes o estudante ele tem interesse em ir para o Instituto Federal, mas ele não faz uma análise prévia. Não está preparado. Exato, se ele realmente gosta da computação ou da elétrica, né? Como faz se um aluno, por exemplo, que vai assistir esse podcast, falar assim, olha, eu quero visitar, quero ir lá conhecer a família, tem um horário, é aberto ao público, chega na secretaria, marca um dia, como funciona? Olha, a gente faz sim essa recepção, vai na secretaria, marca um horário, porque quem vai fazer esse percurso no campus somos nós mesmos do campus, e a gente está nas nossas atividades, então tem que marcar. Pode ir conhecer nossos laboratórios, a gente fala um pouco sobre os cursos que tem lá dentro. E é importantíssimo esse momento, inclusive, para depois não entrar e acabar se decepcionando e sair, né, que a gente chama de evasão. A evasão no ensino técnico e nas engenharias é muito alta, sempre foi, né? Engenharia entra 40, formam 5. Nossa! Né? Então é importante fazer esse estudo prévio, se realmente é aquilo que o estudante quer, né? Ô Walter, e assim, aquela história de quem entra no Instituto Federal sai empregado. Olha, a probabilidade de quem estuda lá é muito grande de sair de lá já com uma oportunidade de mercado de trabalho. Isso existe? Olha, hoje, como o Campus Três Lagoas, os nossos cursos são na área de elétrica
e computação, realmente o mercado está absorvendo. Sim, porque está carente, né? E assim, Três Lagoas está expandindo demais. Sim. O pessoal às vezes fala para mim, por que o IF não está ofertando cursos de florestal, né? Mas, gente, computação e automação, que é elétrica, está nessas indústrias. Essas indústrias funcionam tudo com automação e computação. Com certeza. Então, a gente está, sim, atendendo a demanda da cidade, a demanda do local. mercado. E o que é o carro forte hoje? Quais são os cursos mais procurados? O que você vê que é a bola da vez? Olha, a área de computação, até agora há pouco eu estava assinando o estágio do estudante, ele está no 3º semestre, são 5 anos, né? São 8 semestres, 10 semestres, é um cálculo. E ele está no 3º, ele já está no estágio com uma remuneração interessante. Gente. E a empresa só não contratou ele porque a empresa precisava de 40 horas e ele estuda, ele está na engenharia. Né? Uma empresa grande aqui da cidade, inclusive. Gente. E conversei com ele e ele falou, olha, eu só não fui contratado no 3º semestre. Olha isso, olha a oportunidade, moçada, vocês estão vendo a oportunidade bater na porta e assim, é impressionante, né? Sim. Quantos alunos que vieram de fora, eu mesma acompanhei, no dia que estava no instituto, falava assim, você é de que lugar? Ah, sou de Rondonópolis. Ah, e você, de onde você veio? Vim do Rio de Janeiro. E você, de onde é? Cada um de lugares longe de Três Lagoas. Eu ficava pensando, gente, nós temos isso aqui dentro da cidade. Tem que divulgar, tem que fazer podcast, tem que ir para as redes sociais, tem que atingir todos na cidade, porque você acredita que tem gente que não sabe, né, Walter? Sim, realmente. A gente, como instituição pública, a gente tem dificuldade com publicidade. Né? A legislação, ela dificulta. Sim. O nosso sonho era ter outdoors pela cidade. Né? Quem sabe um dia a gente consegue, porque tem mecanismo, só não é fácil, porque tem que ter uma fundação, enfim, a gente vai chegar lá. Para divulgar nossos cursos, né? Para ter mais acesso e, principalmente, ao pessoal carente. Né? Porque o pessoal com mais condições financeiras, geralmente ele tem mais acesso à informação e ele está mais antenado com as instituições, com o que está tendo de cursos. Mas a gente quer atender a periferia, o estudante pobre que talvez não tenha ainda um celular. Esse pessoal a gente tem que conseguir alcançá-lo. Né? Porque a gente é uma instituição pública e tem essa prioridade. E lá você não tem pós-graduação, tem? Hoje a gente tem uma pós-graduação em docência voltada à educação profissional e tecnológica, que é uma especialização lato sensu, né, que a gente chama que é a pós. Não é o mestrado nem o doutorado, é a especialização. A gente tem 40 vagas todo ano, e geralmente são professores, né, que fazem essa especialização nossa, porque é voltada ao ensino profissionalizante e tecnológico, que é uma vertente dentro da educação. Né? E para entrar qual que é a condição para você? Faz a inscrição e entra, ou passa por uma análise? No caso, tem que ter a graduação e a sorteio. Né? A gente não faz... sorteio é uma metodologia, inclusive, que muitos defendem, porque ela não divide por histórico das pessoas. Sim. Dá oportunidade igualmente a todos. Né? Poxa vida, então, interessante. Alguns cursos são utilizados a metodologia do sorteio. Do sorteio, né? Isso. Poxa vida, muito interessante. Olha, eu não sei se nós esquecemos algo, a gente fala bastante e acaba ficando alguma coisa para trás, mas não vai faltar oportunidade. Tem mais alguma coisa, Walter, que eu, por exemplo, esqueci de te perguntar, que você acha interessante compartilhar aqui, que esse podcast vai atingir muita gente, isso sem dúvida. Então, se eu esqueci de te perguntar algo, se você tem alguma informação, eu gostaria de deixar aberto para você. Olha, Sérgio, primeiro também agradecer a oportunidade de estar aqui falando nesse podcast, que vai alcançar muitas famílias aqui de Três Lagoas e região. E mencionar que o Instituto Federal ele atende prioritariamente ensino médio técnico. Então, os jovens que estão terminando o ensino fundamental, o 9º ano, podem ingressar no ano seguinte, fazendo o 1º, 2º, 3º ano com a gente. E o que a gente não citou hoje é que tem muitas oportunidades dentro desses 3 anos que o estudante fica lá, como visita técnica. Nesse momento, tem uma turma, por exemplo, de professores e estudantes que estão na cidade de Goiás Velho, que é a cidade que originou
a primeira capital do estado de Goiás. Estão lá fazendo uma viagem técnica, conhecendo a história regional. Que bacana. Temos todo ano viagens para Foz do Iguaçu, para conhecer Itaipu. Isso tudo o aluno não tem custo. Não tem custo. Não tira, ele vai com todo o recurso Fomento. do Instituto. Exatamente, a gente tem recurso para que isso. Bacana. E o estudante recebe um auxílio, que a gente chama auxílio estudantil. E temos ônibus, motorista, leva todo mundo. E essa é uma oportunidade. Temos editais de pesquisa de iniciação científica, que paga bolsa. Né? Recentemente teve uma atualização dos valores pelo CNPq. Hoje o ensino médio está pagando R$400 de bolsa mensal e o superior R$800 para fazer pesquisa durante o curso. Né? Puxa, num ciclo de 12 meses, o estudante fica recebendo esse valor para fazer pesquisa junto ao professor. Olha, eu espero muito que esse podcast faça diferença na vida desses adolescentes. Eu tenho mais uma pergunta e a última, para a gente encerrar. Estou com um filho terminando o 9º ano, vai fazer o ensino médio, ele está finalizando. Ele tem a aprovação dele lá, a inscrição dele lá, é pelo histórico das notas ou ele passa por uma avaliação? Para ingressar, por exemplo, nos cursos técnicos. Hoje a gente tem uma prova, inclusive daqui uns dias, mais ou menos setembro desse ano, né, de 2023, a gente abre as inscrições, agosto, setembro. A prova acontece em outubro, que é a prova justamente para ingressar o ano que vem. Em janeiro já em diante. Em janeiro em diante. São 80 vagas. É como se fosse um vestibular. Isso, é o nosso vestibular. Então, existe... o formato seria passar por uma avaliação, por prova escrita, e não existe esse histórico escolar que o aluno apresenta, não. Não, por enquanto não. Inclusive existe esse debate, se vai mudar ou não. Mas, por enquanto, é a prova, o nosso chamado exame de seleção. Para em janeiro, fevereiro já começar. Exato, é uma provinha, tem as disciplinas português, matemática e conhecimentos gerais. Certo. Então aborda ali o que o estudante já está estudando no Ótimo. 9º ano. Ótimo. E fica o convite para os estudantes virem estudar com a gente. O IFMS é uma casa maravilhosa, mas, ressalto, tem que ter afinidade com computação e eletrotécnica, porque não é separado. Você não vai fazer história, geografia e não poder, né, fazer as disciplinas de informática. Não, é tudo junto. Né? Certo. Tem que fazer informática e as disciplinas comuns. Bom, eu vou encerrar então agradecendo sua presença aqui no nosso podcast e deixar aberto só para você passar contatos, redes sociais e para a gente finalizar. Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Sayuri, de novo esse convite, em nome de todos os servidores do IFMS e os estudantes, de poder estar falando hoje aqui do IFMS. Nós temos o site www.ifms.edu.br, né? Temos as redes sociais do IFMS, em especial aqui da região do Campus Três Lagoas. Nosso Instagram é muito vivo, a gente está sempre publicando, então é ifms.tl, né, @. Procure a gente e venha em algum momento estudar conosco. Né? Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.